bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de profecias. Eu havia dito nessa semana que mudaria um pouco o foco do estudo nos próximos dias. O estudo vem se concentrando basicamente em padrões proféticos ou estruturas proféticas, mas em função dos últimos acontecimentos dessa guerra na Ucrânia, da invasão da Rússia à Ucrânia, eu resolvi então falar um pouco sobre a questão do centro da Europa, tendo como pano de fundo essa invasão da Ucrânia, baseado na tradição profética do bosque, ou seja, da Floresta Negra da Alemanha. Essa é uma tradição muito antiga, ela vem desde o século IV, mas se torna mais forte, mais contundente entre os séculos XVIII e XIX. São basicamente profecias de pessoas anônimas, de videntes no caso, pessoas que tiveram visões proféticas. São profecias particulares porque se referem particularmente a algumas regiões da Europa. Não são profecias que abrangem o que acontecerá no mundo todo, mas especificamente na Europa. Esta tradição é basicamente anônima, ou seja, pessoas simples do povo que tiveram visões relataram essas visões, mas não se colocaram ou não colocaram os seus nomes propriamente, exceto 2 ou 3 profetas do bosque, como Catarina Emmerich, por exemplo, são conhecidos. A maior parte deles, a quase totalidade, são pessoas simples e anônimas, pessoas como pedreiros, carpinteiros, lavradores, molineiros, monges, militares de baixa patente, que tiveram suas visões dentro desta, digamos, esfera particular, sobre o que aconteceria na Europa nos últimos tempos, ou seja, abarcando períodos de guerras napoleônicas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda e também a Terceira Guerra Mundial. Então, basicamente, todas essas profecias se referem ao começo das dores à Europa até o fim dos tempos, ou até uma terceira grande guerra, períodos, portanto, muito longos. Bem, tudo isso, então, está compilado nesse livro que vocês estão vendo, Los Profetas del Bosque. Este livro eu só encontrei em espanhol, não tem tradução para o português ainda, e trata-se de uma compilação feita por um militar espanhol chamado José María Sánchez de Toca. Ele, desde os anos 50, vem buscando esses documentos, essas profecias, muitas delas foram bastante difíceis de achar, estavam perdidas, outras não eram autênticas, mas enfim, esse longo trabalho de pesquisa deste militar, José María Sánchez de Toca, acabou então se transformando neste livro com 75 profecias. Em relação à temática, José María Sánchez de Toca estabeleceu um critério, compilar o que havia em comum em todas essas profecias em tópicos. E ele, portanto, descobriu então que a totalidade dessas profecias, que vem desde o século IV, abrangia 7 tópicos que aconteceriam na Europa. Por isso, eu repito aqui, são profecias particulares referentes à Europa, mas que, claro, muitas delas apontam um cenário global, um cenário mundial que estamos vivendo hoje. Então, ele coloca logo na introdução quais são esses tópicos, que são acontecimentos que se desenrolam em sequência até chegar a uma terceira grande guerra mundial. No primeiro tópico, ele diz o seguinte: virá sobre a Europa um bem-estar como nunca. Aqui nós podemos dizer que viria sobre o mundo um bem-estar como nunca. Bem, em nenhuma outra época se viu um bem-estar tão grande quanto o começo, ou melhor, a reconstrução da Europa. O fim da Segunda Guerra Mundial imprimiu um otimismo mundial. As pessoas queriam
reconstruir a Europa e recuperar a liberdade, o prazer, enfim, a vida alegre, já que foram muitos anos de tristeza, de tragédias, de mortes e assim por diante, de problemas econômicos e tudo mais. Então, a reconstrução da Europa é este primeiro movimento de bem-estar. Foram basicamente 2 décadas, pouco mais de 20 anos, desde a reconstrução da Europa, passando pelo sonho americano, os grandes carrões, a gasolina barata, a construção de ferrovias, de rodovias incríveis em todo o mundo, ou melhor, na Europa e nos Estados Unidos, basicamente, a recuperação da autoestima, da liberdade, o desenvolvimento da cultura, das artes, do cinema, da música, tudo isso é característica de um grande bem-estar como nunca aconteceu. Esse é o primeiro tópico abordado por praticamente todos esses profetas do Bosque. Então, viria depois de uma grande guerra, que seria a Segunda Guerra Mundial, um bem-estar como nunca houve antes. O problema é que o segundo tópico já começa a mostrar que esse bem-estar não se sustentaria por muito tempo. Ele seria substituído por uma grande perda da fé. Então, no segundo ponto, esses profetas anônimos abordam exatamente isso. Depois de um bem-estar como nunca, viria uma perda da fé como nunca. E, de fato, se olharmos para a realidade espiritual e a realidade religiosa especificamente, das grandes denominações cristãs, mais especificamente da católica, nós estamos vendo, sim, que o mundo caminha para uma grande apostasia. Autoridades eclesiásticas, por exemplo, já não se importam em duvidar dos dogmas abertamente. Nós estamos bastante cientes do que está acontecendo, desde a entronização de Pachamama, por exemplo, no Vaticano. Claro, nós ficamos surpresos de que tudo estava caminhando muito rapidamente para uma grande apostasia. Então, aqui parece que a profecia não é, neste ponto, ela também não é particular. Este é um fenômeno mundial. Mas ele é mais visto, ou melhor visto, na Europa. A Europa, que é praticamente o berço do cristianismo, hoje é praticamente ateia ou materialista. Não precisamos de muito estudo para identificarmos esse fenômeno. As igrejas vazias e o povo, claro, preocupado com o bem-estar, com o ganho, com o lucro, com o emprego e assim por diante. Deus parece foi ficando de lado, sobretudo na Europa. A Europa deixou de ser cristã, falando de modo mais direto e objetivo. O terceiro ponto, que é também particular, se refere à Europa, mas pode ser identificado no mundo todo, viria depois da grande perda da fé, uma grande corrupção moral como nunca aconteceu. E, de fato, se nós só pegando um aspecto dessa realidade, a cultura, o cinema, a grande indústria cinematográfica, nós veremos que ela retrata apenas isso, uma profunda decadência moral. Os nossos heróis hoje os heróis do passado foram substituídos por bandidos. Isso está no cerne da cultura hoje, também não é preciso muita reflexão sobre o assunto. Aquilo que está na profecia de Isaías que é para o mundo todo, está se cumprindo. Nós vemos que os valores foram invertidos. O que era bom hoje é considerado mal, e o que era mal hoje é considerado bom. Não precisamos dizer sobre nós, por exemplo, a nossa realidade. Nós estamos basicamente nesta mesma pegada, por assim dizer, inversão total dos valores. O quarto ponto, depois de uma grande corrupção moral como nunca, viria então uma onda de migração como nunca. Esse quarto ponto é muito interessante, porque nós estamos falando basicamente, ou melhor, o livro Os Profetas del Bosque é um compilado de praticamente profecias do século XVIII e XIX.
onde não se via uma migração, um fluxo grande, tão grande de refugiados. Era praticamente inimaginável isso acontecer, a Europa ser praticamente toda ocupada, os principais países ocupados por migrantes. Esse é um fenômeno fundamentalmente moderno, ou melhor, atual. Há mais de 10 anos, por exemplo, nós estamos vendo países como Alemanha, Itália, França, Holanda, os principais países europeus sendo ocupados por um grande fluxo de imigrantes, que só tende a aumentar. Se a gente pegar agora, por exemplo, os últimos acontecimentos, veremos que esse fluxo ainda aumentará muito. Os refugiados da Ucrânia, por exemplo, muitos deles irão para a Europa e talvez a maioria para os Estados Unidos. Então, esse quarto ponto também, que é especificamente europeu, ele aponta também para este momento, ou seja, para um momento onde esses acontecimentos são vistos no mundo todo. O quinto ponto diz o seguinte: depois da perda da fé, depois de uma corrupção moral, depois de uma onda migratória como nunca, então reinará uma grande inflação e o dinheiro perderá totalmente o valor. Haverá pandemia e guerra. Esse ponto chega a ser quase constrangedor de tão atual. O mais interessante aqui é a sequência dos acontecimentos. Por enquanto, até chegarmos aqui ao quinto ponto, nós vemos que tudo isso já está praticamente cumprido. Só falta aí uma grande uma derrocada financeira global, porque pandemia e guerra nós já temos. Na sequência, o sexto ponto diz o seguinte: em seguida virá uma grande revolução. Claro que este ponto também se refere especificamente à Europa, ou mais especificamente ao centro da Europa. Mas, se nós pegarmos, por exemplo, alguns acontecimentos recentes, como esta onda de protestos no Canadá, na Austrália, na Áustria, nós veremos que a tendência é cada vez maior que o povo, sim, acabe se revoltando contra o sistema. Nós estamos vendo também, vimos recentemente grandes concentrações na França e na Itália por conta do passaporte sanitário. Então, se nós pegarmos esta realidade atual e acrescentarmos a ela a derrocada financeira global, mais doenças e a guerra, é claro que a população tenderá a ir em maior número para as ruas, principalmente na Europa, e com muito mais truculência, por assim dizer, o que caracterizaria, então, uma grande revolução em todo o continente europeu. E, finalmente, o sétimo ponto, e aqui os profetas do bosque coincidem. O sétimo ponto seria um ataque russo desde o leste. Bem, é claro que este ponto não está, ou pode não estar, se referindo especificamente à invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas o fato de dizer que o ataque russo desde o leste implica, sim, neste ponto. A Rússia já está se encaminhando para o leste europeu. Porque, dizem os analistas, a Rússia não poderá parar, ela não parará na Ucrânia. Ainda que por um tempo, é possível até que amanhã ou depois, as partes envolvidas entrem num acordo e tudo se acalme, as tropas russas voltem para a Rússia, mas isso não será a solução do problema, porque a Rússia, mesmo se retirar as suas tropas da Ucrânia, ainda sofrerá um boicote mundial, a sua economia será estrangulada. E é preciso considerar aqui que a Rússia não é uma potência ilusória ou imaginária, não, ela é uma potência militar, é uma potência bélica real. Ela tem um poder destrutivo inimaginável, capaz sim de dominar a Europa através de suas bombas atômicas, suas bombas convencionais também, etc. e tal. Então, uma Rússia muito acuada, uma Rússia
praticamente estagnada economicamente, não seria a solução dos problemas europeus, pelo contrário. E imaginemos que um acordo leve a Rússia de volta para casa. A Ucrânia certamente seria fortalecida, mas para evitar possíveis futuras invasões, então, claro, a Ucrânia faria parte imediatamente da OTAN. A Rússia, evidentemente, não aceitaria isso. Então, este cenário que se apresenta agora tende a não se resolver, mesmo que um acordo dê a impressão de que as coisas se resolveram. Ficará muita brasa ardente debaixo das cinzas e, claro, poderá se reacender facilmente em pouco tempo. Mas esse seria apenas um cenário otimista. O cenário mais pessimista, ou talvez mais realista, nos faz crer que a Rússia, na posição em que a Rússia tomou, ela não poderia parar. Mesmo que depusessem Vladimir Putin, um novo governo assumisse, claro, haveria muita insatisfação pelo lado militar russo. Então a tendência é que a Rússia entrou numa espécie de guerra sem volta. Ela só poderia, a partir do momento em que decidiu invadir a Ucrânia, continuar avançando pelo leste europeu. E é aí que entram, então, as profecias do Bosque e, principalmente, esse terceiro ponto. Agora, falando mais especificamente das profecias. Todas elas dizem que haverá uma grande guerra no oeste da Alemanha, ou melhor, uma guerra, uma invasão que chegará até a região da Westfália. Eu vou colocar aqui no mapa para os amigos entenderem um pouco melhor o que poderia acontecer segundo essas profecias. Nós estamos aqui na Alemanha e as profecias dizem que esta região da Alemanha, a região da Westfália, que faz fronteira com a Bélgica e Holanda, Países Baixos, seria palco final de uma profunda guerra que começou a partir do leste, ou seja, a partir da invasão dos russos pelo leste. Então supõe-se que os russos acabariam chegando do leste, aqui nós podemos pegar a Ucrânia, partiriam do leste em direção ao centro da Alemanha e avançariam até chegar muito próximos aqui da Holanda e da Bélgica. Então, até chegarem aqui, claro, as profecias sugerem que houve, até o momento da Rússia chegar ao centro da Alemanha, uma grande devastação pelo exército russo. Mas aqui, basicamente na fronteira com Bélgica e Países Baixos, a Rússia encontraria o seu fim por conta da união de vários países numa batalha final. Quase todas as profecias coincidem nesse ato. Terminada esta batalha final, dizem as profecias do Bosque, haveriam poucos sobreviventes na Europa. Seria muito difícil encontrar um ser vivo sem andar por dias e dias. Isso quer dizer um grande despovoamento da Europa, mortes incalculáveis. As profecias dizem também que um desses sinais é a destruição total de Praga. Bem, o outro fator que coincidiria para esse despovoamento da Europa seria um pó amarelo. Também quase todas as profecias que abordam essa questão falam que a Europa seria tomada por um pó tóxico amarelo que mataria pessoas e animais. Também fala de doenças que viriam desta contaminação do ar, o que também contribuiria para a morte de pessoas. Esses, então, são, digamos assim, os tópicos, a concentração de vários temas que dizem a mesma coisa na tradição dos profetas do Bosque. Então, são 75 profecias, todas elas implicando exatamente nisso, numa destruição quase que total da Europa no final de uma terceira guerra mundial. E aí, claro, começaria então um período de ouro,
onde um Papa Santo e um imperador ou um monarca santo governariam toda a Europa, praticamente todo o mundo, porque aqui nós já estaríamos falando numa terceira guerra mundial. Essas profecias particulares, claro, seriam transcendidas pelas profecias bíblicas, como, por exemplo, a profecia de Ezequiel, que fala de Gog e Magog. Tudo isso coincidiria com o tempo dessa guerra na Europa. Então o mundo basicamente estaria todo devastado, muito poucos sobreviveriam. Um dos sinais desta terceira guerra, ou do começo do avanço da Rússia em direção ao centro da Alemanha, seria a fugida de um Papa de Roma, a fuga, melhor dizendo, de um Papa de Roma. As profecias quase todas coincidem de que um Papa fugiria para a Colônia, na Alemanha, exatamente nesta região aqui dos grandes conflitos da Terceira Guerra na Europa, aqui onde está o meu cursor. Então o Papa fugiria com apenas 4 cardeais, se esconderia na Europa, passando pelos cadáveres, ao deixar Roma, passaria pelos cadáveres de sacerdotes, o que também coincide com o terceiro segredo de Fátima, por assim dizer. Bem, em resumo, então, são esses os acontecimentos de que tratam este livro, Os Profetas do Bosque. Repito, uma compilação de 75 profecias de uma tradição de profetas anônimos que falam especificamente dos acontecimentos finais na Europa. Como é muito longo, bastante complexo, o livro é em espanhol, claro, eu não poderia sugerir para os amigos que comprassem, porque muitos não leem espanhol, então eu me proponho a ler algumas dessas profecias nos próximos dias. Hoje eu vou ficar apenas aqui neste breve comentário de introdução e faria então a leitura de algumas profecias no decorrer dos dias. Provavelmente na terça ou na quarta eu já faço um pequeno vídeo mostrando uma dessas profecias. Eu pegarei aquelas mais relevantes, ou melhor, aquelas mais complexas, que tratam de mais questões. Muitas das profecias, por exemplo, se referem a 4 ou 5 linhas, uma página inteira, falando dos acontecimentos finais, mas não especificam muito o que estaria por acontecer. Então, eu farei a leitura daquelas que eu julgar as principais, como partes, por exemplo, de uma longa profecia de um monge alemão que se autodenominava o Aranha Negra, usava o pseudônimo de Aranha Negra, que fala exatamente do grande fluxo de pessoas na Europa, como formigas nas ruas, protestando, etc. e tal, e também, evidentemente, uma terceira guerra mundial, a detonação de uma guerra por conta dos russos que invadem a Europa a partir do leste. Por enquanto, então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de ser mais, digamos, abrangente neste vídeo de hoje, mas eu confesso aos amigos, eu estou um pouco cansado. Os amigos sabem, eu tenho o problema do glaucoma e esses acontecimentos nos últimos 4 dias foram muito intensos, muita leitura. Eu tenho que preservar um pouco a minha visão. Então eu fico hoje basicamente só nessa introdução, mas provavelmente na terça ou na quarta, ou talvez terça e quarta e quinta, eu faça algumas leituras. Esse vídeo é só para os membros do canal, então assim que eu colocar as leituras, por exemplo, eu não farei nenhuma introdução longa, vocês já saberão que se trata da leitura dos Profetas do Bosque. E assim que eu terminar essas leituras, então nós voltaremos para o estudo propriamente que eu já comecei, baseado nas estruturas e nos padrões proféticos, principalmente em relação aos profetas bíblicos. Por enquanto, então, é isso. Desejo a todos um abençoado domingo, fiquem com Deus e rezemos todos pelas vítimas da guerra neste momento. Até depois.